Uma ótima noite para você, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz é a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta desde 2014, pela emissora, depois também pelo YouTube. O canal vai viver _melhor. Se inscreva, deixa seu like, sua opinião é sempre importante para nós. Lembrando a todos que o nosso bazar se encontra funcionando de 8 da manhã às 4 da tarde, na Casa Espírita Maria de Nazaré, que fica na rua Diogo Álvares, número 133. É a rua da Praça do Bairro Benfica, com saída para a Nova Era. Prestigie o nosso bazar, roupas seminovas, lavadas, passadas, por apenas R$2. Também temos calçados. Venham para cá, auxilia-nos a manter a nossa instituição de pé e façam boas compras. Recebo carinhosamente meu querido amigo, expositor espírita Marcos Ferreira. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Pedrosa, boa noite a todos os ouvintes. Vamos para mais uma noite de estudo do Evangelho de Jesus. Muita paz e muita luz a todos. Meus irmãos, vamos estudar o terapeuta ideal. Dúvidas, entre em contato conosco, ligando para Clube FM, através do seu WhatsApp, que é 0 operadora 32 999327758. Quer falar comigo? Utilize a TIM 988012675, o WhatsApp 9844949, novamente 59. O e-mail, o Espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição de todos os ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial, que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Nossa alma se afeiçoe ao bem supremo, sob a inspiração de Jesus, a fim de que o mundo se transforme em seu reino. Muita paz a todos. Estamos apresentando o Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando do terapeuta ideal. A religiosidade também tem sido associada com menor consumo de cigarros, práticas sexuais conservadoras, redução do risco de doenças sexualmente transmissíveis, menores níveis de cortisol e catecolaminas em meditadores, menor pressão sanguínea, menor nível de colesterol, maior sobrevivência, maior até que os adventistas do sétimo dia e até menor risco para câncer do colo. Quer dizer o seguinte, somos melhores? Não. A gente não está aqui dizendo que, ser espírita você se tornará uma pessoa muito saudável. É que há um aconselhamento na doutrina espírita que você deve evitar os excessos, né? Não praticar os excessos de alcoolismo, tabagismo, sexos desenfreados, uma série de recomendações. E a longevidade realmente dos espíritas, em grande maioria, né? Você vê pelos expositores espíritas aí com 90 e tantos anos em atividades. Aqui em Juiz de Fora mesmo nós temos o seu Laércio, acho que está com 97 anos, faz palestras direto. Pacini desencarnou recentemente com 96, 97 também. E um mês antes eu assisti palestra com ele no Jean. O Divaldo Franco, com 90 e tantos anos, né, lutando agora com câncer na bexiga, mas um grande trabalhador. Vocês observam trabalhadores do meio espírita vivendo muito exatamente porque tem uma vida mais regrada, não que sejam os melhores. Há, portanto, suficientes razões, tanto do ponto de vista espiritualista quanto materialista, para se abordar na prática clínica a religiosidade e espiritualidade do paciente, auxiliando-o a ir ao encontro de si mesmo, no atendimento mais profundo do que se possa em vida íntima, para o equacionamento dos dramas provacionais ou expiacionais que esteja vivenciando em seu processo evolutivo, porque também passamos por processos de expiações. Os médicos e demais profissionais da área da saúde não cabe o julgamento de que esteja vivendo o enfermo, mas a exata noção do papel de servos da vida, servos de Deus, quanto no exercício de suas profissões a serviço do bem. Esse deve ser o comportamento do médico, então, diante do paciente. Sem impor,
uma rígida conduta moral, até porque não cabe isso. Assim deve ser feito um aconselhamento. Olha, meu irmão, você está com esse problema, ele pode se tornar mais grave se você persistir, né, com o uso indevido do alcoolismo, enfim, das drogas, dos excessos alimentares, mas nada de impor, né? Com a consciência desperta para o papel educativo que a vida lhe oferece, na execução de seus deveres, o terapeuta aproveitará a melhor e sagrada oportunidade de curar à medida que estimula a autocura daqueles aos quais a vida lhe der a honra de servir em nome de Jesus. Despertando a autocura, né? Isso ficou muito claro nos evangelhos de Jesus, quando ele dizia: vá que a sua fé te salvou, ou vá que a sua fé te curou. Então ele dizendo que o paciente se curava, ele se autocurava. O profissional da saúde moderno, como afirmou Bach, deve ser grande estudioso da vida, das leis que regem e do ser humano. Já André Luiz orienta no conjunto de sua obra que nem todos os que são médicos na Terra o serão na vida maior. Claro que não, inclusive ele mesmo foi um belo exemplo. Foi um grande médico aqui no Brasil, né? Ele teve a sua última encarnação aqui. Ao desencarnar, passou por sofrimentos, né, no umbral, resgatado na colônia Nosso Lar. É uma região espiritual que fica acima da cidade do Rio de Janeiro. E a primeira atividade dele foi limpar vômitos. Claro que vômitos fluídicos, né? De pacientes que acabaram de desencarnar, mas que estavam ainda no estado de doença do corpo físico, no perispírito. E ele recebe essa missão. Ele disse: mas eu sou um médico, você foi na Terra, aqui não, aqui você é mais um espírito desencarnado. Então nós temos que ficarmos atentos, né, com relação a isso, por achar que as nossas patentes, né, as nossas honrarias aqui na Terra, os títulos, não servem praticamente nada lá no mundo espiritual, a não ser as boas obras praticadas. O que os médicos do espaço são aqueles espíritos ricos em conhecimentos técnicos e em sabedoria espiritual, capazes não só de bem diagnosticar a doença do corpo e da alma, mas de abordar o espírito em sua integralidade, tendo como princípio fundamental a vivência das virtudes ensinadas por Jesus. Eis o exemplo do que devemos seguir. Mas alguns conseguem levar para o mundo espiritual as suas experiências vivenciadas aqui enquanto encarnados. Dr. Bezerra de Menezes mesmo é um belo exemplo, né? Foi um grande médico, trabalhador, chamado médico dos pobres, e continua trabalhando no mundo espiritual como médico. E tantos outros. Na esfera superior, o médico não se ergue apenas com o pedestal da cultura acadêmica, qual ocorre frequentemente entre os homens, mas sim também com as qualidades morais que lhe confiram valor e ponderação, humildade e devotamento, visto que a psicoterapia e o magnetismo, largamente usados no plano extrafísico, exigem dele grandeza de caráter e pureza de coração. Então, meus queridos irmãos, como eu disse, o importante, as boas ações praticadas. O amor cobre a multidão de pecados, falou Pedro a nós, né? O Espiritismo, a exemplo de Jesus, o melhor e maior modelo dado por Deus aos homens, estimula a prática constante do bem ao semelhante. Foi o que Jesus nos recomendou, né? Amar até mesmo sem ser amado. Embora a evolução seja a obra do esforço individual e da passagem pela porta estreita, ninguém evolui sozinho. E o compromisso social, como se vê na cura dos 10 leprosos, é o caminho da paz para a alma e para o cumprimento dos deveres espirituais que compete a cada um. Somente um voltou para agradecer. 9 voltaram a enfermar-se novamente. Então, a gratidão é de suma importância, né? Quando você recebe um bem do alto, agradeça sempre a Deus, a espiritualidade, a Jesus, por ter lhe concedido essa bênção. O bem realizado em prol do semelhante é maior e melhor advogado das criaturas em todas as circunstâncias da vida. Chico Xavier sempre disse isso. Quando o ser se
se esforça para reconectar o amor, essência da vida, todo o universo conspira em seu favor, estimulando e auxiliando no que se fizer necessário, visto que esse é o movimento fundamental da cura. Diz Emmanuel, pela inspiração a Chico Xavier, que toda vez que a justiça nos procurar para o acerto de conta, se nos encontra trabalhando em benefício do próximo, manda a misericórdia divina que a cobrança seja suspensa por tempo indeterminado. Vejam só, que lição. Mesmo que você tenha sido um devedor do passado, que está aqui passando por expiações, mas as suas mãos operosas no bem, a espiritualidade determina que essa sanção seja suspensa por tempo indeterminado. Pensemos nisso. A cobrança suspensa, como afirma o benfeitor, não representa anulação de compromissos perante a lei, mas oportunidade de exoneração e reparação do mal pelo bem, sem necessidade expressa do sofrimento ou da dor para o reequilíbrio perante a consciência e a vida. Os espíritos superiores, ao perceberem o esforço do doente em buscar a cura, servindo à vida, esforçam-se de todas as maneiras para secundar-lhe os esforços e ofertando-lhe o que lhe falta, aumentando-lhe a resistência íntima e a força moral, disponibilizando recursos fluidoterápicos de socorro e alívio permanentemente. O amor de Deus é incondicional, mas se faz mais perceptível ao ser que entra em sintonia com Ele e abre campo em sua intimidade para a sua ação mais extensa. Naturalmente, os recursos divinos estão disponíveis para todos, mas ao ser que ama ou que se esforça por amar, beneficiando a coletividade, há um incremento de amparo e misericórdia na recuperação da saúde em função do efeito na comunidade, afirma o médico espiritual Carneiro de Campos. Em casos especiais, quando o homem não dispõe de crédito e não lhe facultem restabelecimento da saúde, tendo em vista a divina misericórdia de acréscimo, que examina a sua possível reabilitação espiritual, laborando pelo bem de todos, e cujo esforço se recupera dos males antes praticados, uma ação magnética, psíquica ou fluídica de alta potência pode modificar o quadro de enfermidade, revitalizando os implementos celulares que envolvem a harmonia vibratória, produzindo o equilíbrio do corpo ou da mente. Tal ocorrência, no entanto, onera mais ainda o beneficiário, que passa a viver sob condição de moratória de grande e grave significação. Renúncia, sacrifício e dedicação ao bem coletivo, em detrimento dos interesses personalistas, são o caminho orientado por Jesus para a cura das enfermidades da alma. O Livro dos Espíritos, questão 912. Qual o meio mais eficiente de combater-se o predomínio da natureza corpórea? Praticar a abnegação de si mesmo. A abnegação representa esquecimento dos interesses pessoais em favor dos interesses coletivos, renúncia da própria vontade, desapego do desejo, generosidade com sacrifício, altruísmo. Não há doente que não possa dedicar alguns momentos de sua vida a espalhar uma palavra de consolo, de esperança, a escutar um coração mais sofrido que o seu, a partilhar dos deveres de alguém sobrecarregado, a aliviar corações, a dividir alegria. Basta a boa vontade e se colocar à disposição da vida. Jesus legou à humanidade maravilhoso ensinamento quando, diante da multidão faminta, requisitou dos apóstolos o que eles tinham a ofertar. O alimento era pouco, porém, sob a ação da misericórdia divina, se multiplicou ao ponto de saciar a fome de todos e ainda sobrar. O mesmo ocorre com o coração de boa vontade, que oferece o seu mínimo recurso ao Pai. Este é ampliado pela intervenção amorosa do Cristo e seus prepostos, que procedem à multiplicação dos efeitos positivos, sem que o ser possa aquilitar o valor de uma atenção, de um cuidado, sorriso ou auxílio pecuniário. O efeito de uma ação amorosa de uma pessoa qualquer atua em si
em torno de si como um gatilho que dispara uma cascata de reações físicas, psíquicas e espirituais, gerando bem-estar e satisfação. Diz o Livro dos Espíritos: basta não fazer mal para ser agradável a Deus e assegurar um futuro melhor? Não. É preciso fazer o bem no limite de suas forças, porque cada um responderá por todo o mal que resulte do bem que não tiver feito. Há pessoas que, pela sua posição, não têm a possibilidade de fazer o bem. Não há ninguém que não possa fazer o bem. Somente o egoísta, que nunca encontra ocasião. Bastam as relações sociais com outros homens para encontrar ocasião de fazer o bem. E cada dia de vida dá a oportunidade a quem não esteja cego pelo egoísmo, porque fazer o bem não é somente ser caridoso, é ser útil na medida de vosso poder, todas as vezes que vossa ajuda se fizer necessária. Um trabalho científico, com metodologia adequada, publicado em 2003, demonstrou essa realidade, apresentando dados que comprovam os benefícios da atividade social para a saúde, de quem recebe o benefício, mas sobretudo de quem o pratica. Foram estudados 2016 membros da Igreja Presbiteriana nos Estados Unidos. Nesse estudo, o ato de oferecer ajuda aos semelhantes foi o mais importante previsor de saúde mental, mais do que recebê-la. No entanto, o mesmo estudo comprovou que essa oferta deve ser guiada pela espontaneidade e pela alegria em ofertá-la, visto que sentir-se sobrecarregado pelas demandas do outro foi o maior fator predizente de adoecimento mental, segundo os pesquisadores. Essa realidade é afirmada pelos espíritos há muitos anos. O Dr. Inácio Ferreira, eminente psiquiatra espírita desencarnado, fundador do Sanatório Espírita de Uberaba, orienta que, em esmagadora maioria, os conflitos existenciais da criatura são decorrentes da egolatria. Alguém que não retribuiu afeto, que não quis renunciar, que nunca soube o que é sacrifício pela felicidade alheia. De repente, a insegurança, o medo, a insônia, a opressão, o pesadelo, o desânimo, falta de motivação para viver. Se os psiquiatras se dedicassem a tratar o egoísmo de seus pacientes, poderiam até errar no varejo, mas acertariam no atacado. E aqui vai uma dica aos colegas. Na falta de diagnóstico mais preciso, tratem o egoísmo do doente. Não lhes prescrevam medicamentos que o deixem ainda mais ensimesmados. Ponham-nos para trabalhar em uma atividade voluntária numa obra assistencial. Importante estimular os pacientes no desenvolvimento da boa vontade em servir à vida e ao semelhante, em atitudes espontâneas de amor ao próximo, conforme direcione o coração, consoante as preferências individuais. Porém, mais importante ainda é dar-lhes o exemplo, sendo o profissional de saúde um servidor que se esforça por auxiliar e amparar continuamente o seu semelhante, ampliando sempre o limite de suas possibilidades. Sendo servir a síntese da cura espiritual, vencer o egoísmo torna-se o maior desafio terapêutico que se impõe a profissionais e pacientes em busca de alta nas enfermarias da vida. A caridade, conforme afirma Paulo de Tarso, é o caminho por excelência. Em O Livro dos Espíritos, Kardec questiona aos codificadores o sentido profundo da palavra caridade. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. A caridade transcende as questões materiais e configura-se como um exercício de amor ao próximo, na medida da possibilidade de cada um. Doações materiais são parte mais fácil da caridade. O grande desafio está em ser tolerante, benévolo, compreensivo, misericordioso, enfim, em praticar a caridade moral, que eleva o próximo e o faz sentir-se digno perante a si mesmo e a vida. A verdadeira bem-aventurança consiste em aprender a doar-se de si mesmo. Dais muito pouco quando estais a dar o que vos pertence. Só quando vos dai a vós próprios é que estáis verdadeiramente a dar. Independente da forma em que ela se expressa, se é verdadeira, a caridade e seus reflexos
transformam-se nos elementos terapêuticos mais eficazes e profundos no mundo físico e espiritual. O médico espiritual André Luiz, que aportou no mundo extrafísico como um necessitado de cuidados, recebe do seu orientador espiritual o esclarecimento de onde proviam as vibrações de amor que lhe aliviam as dores físicas e morais que experimentava. Nos 15 anos de sua clínica, também proporcionou receituário gratuito a mais de 6.000 necessitados. Na maioria das vezes, praticou esses atos meritórios absolutamente por troça, mas presentemente pode verificar que mesmo por troça, o verdadeiro bem espalha bênçãos em nossos caminhos. Desses beneficiados, 15 não esqueceram e têm enviado até aqui veemente apelos a seu favor. Devo agradecer, no entanto, que mesmo o bem proporcionou aos indiferentes, surge aqui o seu valor. Após aprender muito e curar-se, André Luiz torna-se o vanguardeiro espiritual que traz as orientações precisas sobre a medicina da alma. Ele orienta que o trabalho no bem é o caminho ideal de pacificação da intimidade e de reconquista do equilíbrio perdido nas ações distanciadas do bem no passado espiritual. Por meio desse trabalho, opera-se a exoneração dos núcleos de maldade e de seus efeitos no corpo espiritual, por afirmação do teor energético contrário e em sintonia com a lei, sem a necessidade de que esse conteúdo seja exonerado ou que o reequilíbrio energético seja restabelecido pelas vias da enfermidade de qualquer natureza. Todo mecanismo da natureza está regido pela lei do amor, e entrar na posse e na vivência dele reajusta-nos perante a vida e a consciência, mesmo que, para conquistá-lo, sejam necessárias temporárias e passageiras experiências provacionais ou expiacionais dolorosas, que nos auxiliem a desintonizar com o mal e ressintonizar com o bem, essência da vida. Misericórdia quero, e não sacrifício, afirmam as Escrituras. André Luiz sintetiza o assunto, ora em pauta, dizendo: o bem constante gera o bem constante, e mantendo a nossa movimentação infatigável no bem, todo o mal por nós amontoado se atenua, gradativamente desaparecendo ao impacto das vibrações de auxílio, nascidas a nosso favor, em todos aqueles aos quais dirigimos a mensagem de entendimento e amor puro, sem necessidade expressa de recorrermos ao concurso da enfermidade para eliminar os requisitos de treva que eventualmente se nos incorpora ainda ao fundo mental. Amparo aos outros cria amparo a nós próprios, motivo porque os princípios de Jesus, desterrando de nós animalidade e orgulho, vaidade e cobiça, crueldade e avareza, exortando-nos à simplicidade e à humildade, à fraternidade sem limites e ao perdão incondicional, estabelecem, quando observados, a imunologia perfeita em nossa vida interior, fortalecendo-nos o poder da mente na autodefensiva contra todos os elementos destruidores e degradantes que nos cercam, e articulando-nos às possibilidades imprescindíveis à evolução para Deus. Muito bem, Marcos, bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. A procura de virtudes. Ter virtudes com certeza é importante para nossos relacionamentos. Por isso as desejamos nas pessoas com as quais convivemos. De um modo geral, acreditamos que essas qualidades são escassas e não conseguimos descobri-las nas pessoas do nosso conhecimento. Será mesmo que estamos com olhos atentos para notar qualidades ao nosso redor? Talvez precisemos aguçar nosso olhar e nossa atenção. Vejamos. Quando resolvemos comprar um veículo de determinada marca e modelo, é comum que comecemos a notar muitos desses veículos circulando pelas ruas. O que não acontecia antes, não é mesmo? Isso é fruto do nosso interesse, da atenção que prestamos no objeto que procuramos.
Algo semelhante pode acontecer com os defeitos, os vícios, as qualidades, os valores, as virtudes dos indivíduos. Se observamos uma pessoa à procura de defeitos, certamente perceberemos somente defeitos, pois esse é o foco da nossa atenção. Nem sempre isso quer dizer que ela tenha os defeitos que apontamos. Acontece que nossas lentes estão ajustadas para ver defeitos. Se ajustarmos nosso olhar para detectar virtudes, perceberemos muitas delas. Descobriremos paciência, pontualidade, boa vontade, alegria e otimismo em nosso lar, nos colegas de trabalho, em nossas chefias. Nem nos déramos conta antes do quão atencioso é nosso filho, que ao nos ver chegar em casa, corre em nossa direção para o abraço e a exclamação: "Estava com saudade." E encontraremos o trabalho realizado à hora, a mesa da sala de reuniões preparada, tudo a nos falar de responsabilidade e organização na empresa em que laboramos. Descobriremos respeito, espírito de equipe, discrição, lealdade, honestidade, senso de justiça, disposição, sinceridade, tolerância. O trabalho entregue a tempo e muito bem apresentado. A colaboração maior naquele dia em que não estamos conseguindo dar nosso melhor por alguma indisposição ou mal-estar. Ajustar o olhar fará com que nosso conceito sobre os que convivem conosco, no lar, no trabalho, na vizinhança, se modifique para melhor. Esse é um bom exercício se desejamos tornar nossa vida mais harmônica. Porque quando passamos a ver qualidades nas pessoas, todo relacionamento se torna mais agradável. Tenhamos certeza de que não existe uma pessoa no mundo que não tenha pelo menos uma virtude, uma qualidade. Às vezes, implicamos com alguém apenas porque pensa diferente de nós. Por isso o excluímos do nosso círculo de amizades. Se viver em sociedade é a condição natural dos seres humanos, importante que procuremos viver bem com as demais pessoas. Façamos esse importante exercício de procurar virtudes. O mérito será maior quanto mais difícil for para encontrá-las e lhes dar o devido valor. Afinal, virtudes são como joias valiosas. É preciso descobri-las e saber apreciá-las. Pensemos nisso. Nada temos a perder. Pelo contrário, temos muito a ganhar. Como? Tornando nossa vida de relação mais agradável e contribuindo com o nosso tijolo de otimismo nessa construção chamada sociedade. Ajustemos nossas lentes e sejamos garimpeiros de virtudes. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Jesus, Mestre Divino, pedimos a sua paz, Senhor, que nos ampare, nos estimule nessa caminhada enquanto encarnados, passando por provações necessárias, muitas vezes, para o nosso aperfeiçoamento moral. Mas as dores às vezes incomodam, Senhor, e somente a sua paz, não a paz do mundo, mas aquela que tu pode nos dar, é que vem o consolo e a esperança em dias melhores. Portanto, contamos sempre com o vosso auxílio, com a vossa proteção, Senhor. Que assim seja, graças a Deus. Meu querido irmão Marcos, suas despedidas. Boa noite, Pedrosa. Grato pela oportunidade. Que possamos, meus irmãos, viver os ensinamentos da noite de hoje, onde quer que transitemos. Muita paz e muita luz a todos. Boa noite para você, Marcos. Muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil, do exterior, nossos irmãos da Zona Norte e de Juiz de Fora que nos acompanham com a rádio local 87,9 Rádio Clube FM. Continuem ligados, ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, o Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser.
A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo Está no Ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão. A caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar, para amar. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão. A caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.